pessoal, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula do curso do Plano Perfeito das Doutrinas do Evangelho. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal Central das Escrituras e deixar um like, que quanto mais pessoas assistem e compartilham, maior o alcance da Central das Escrituras, que tem cursos muito bons. Nós já demos o curso sobre o templo, que está lá gravado, e também o curso do Apocalipse. Se alguém tiver interesse, ainda ficam lá na Central das Escrituras. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre a aula 2. Lembrando que nós vamos abordar o plano, que eu chamo de plano perfeito, o plano de salvação. E nós, para entendermos o plano de salvação, precisamos entender algumas doutrinas. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre leis. Então, para entender o plano de felicidade de Deus para os seus filhos, o plano de salvação, é preciso entender algo a respeito das leis e, por conseguinte, dos mandamentos, que são as leis de Deus. No dicionário, lá no verbete lei, a gente encontra essas definições: um preceito emanado da autoridade soberana, prescrição do poder legislativo, regra ou norma de vida, relação constante e necessária entre fenômenos ou entre causas e efeitos, obrigação imposta, preceito ou norma de direito, moral. Isso está lá no dicionário. Do latim lex, uma lei é uma regra ou norma. Trata-se de um fator constante e invariável das coisas que nascem de uma causa primeira. As leis são, por outro lado, as relações existentes entre os elementos que intervêm num fenômeno. Então, isso é uma definição do mundo a respeito das leis. Na sociedade em que a gente, normalmente, as leis são vistas como limitadoras da liberdade dos seres humanos, funcionando como um controle externo que rege as condutas e comportamentos. Se uma pessoa considera que não há mal em adotar uma determinada ação, mas esta é punida por uma lei, terá a tendência de abster-se de fazer, independentemente do que acha pessoalmente. Nesse aspecto, está correto dizer que as leis, de maneira geral, controlam e limitam as pessoas ou limitam o arbítrio. É claro que para vivermos em uma sociedade deverá haver leis limitadoras, para que os direitos pessoais e da coletividade sejam respeitados e haja ordem. Já no aspecto do Evangelho, temos uma visão mais ampla da lei, ou dos mandamentos, que vai além do poder limitador, que realmente existe, mas não como uma proibição somente, mas como um elemento libertador. A lei nos torna livres e não ao contrário, como muitos pensam. Na seção 98 de Doutrina e Convênios, o Senhor diz assim: Eu, Senhor Deus, liberto-vos. Portanto, sois verdadeiramente livres, e a lei também vos liberta. Então, esse é um conceito importante. A lei nos liberta. Na seção 88, diz assim: Já as leis de Deus foram estabelecidas para proporcionar aos homens serem participantes de tudo que o Pai possui, ou seja, a exaltação no mais alto grau dentro do seu reino. O Senhor tratou deste assunto em uma revelação moderna. Agora aqui vamos falar de Doutrina e Convênios. E ele diz assim: a todos os reinos se deu uma lei. E há muitos reinos, pois não existe espaço. Olha que interessante, não existe espaço em que não haja reino. E não existe reino em que não haja espaço, seja um reino maior ou um reino menor. E a todo reino é dada uma lei. E a toda lei tem certos limites e condições. Então a lei limita e estabelece condições. É isso que nós aprendemos desse verso de Doutrina e Convênios. Continuando. O Senhor complementa, Todos os seres que não se conformam a essas condições não são justificados. Quem não se adequa às leis não pode ser justificado. Não pode ser tratado como justo.
Também nesta mesma revelação o Senhor declara quais são os propósitos da lei. E também em verdade vos digo que o que é governado pela lei, eu separei aqui, o que é governado pela lei é também primeiro preservado pela lei. É por ela aperfeiçoado e é por ela santificado. É muito comum podemos achar N elementos sobre como a lei nos preserva. Por exemplo, vamos falar de uma lei do trânsito, o uso do capacete, né, para os motociclistas e também para os ciclistas. Talvez a parte mais sensível do corpo, né, é a cabeça, e num acidente de moto, com certeza vai bater a cabeça quase sempre. Né? E então o capacete preserva. Então a lei do uso do capacete está preservando a vida daquela pessoa. A gente poderia tratar sobre outros assuntos, mas eu acho que é importante a gente lembrar que a lei preserva, aperfeiçoa. Quando a gente vive a lei, a gente vai aperfeiçoando, se tornando mais perfeito. E depois, claro, nós somos santificados. Isso que a lei faz. E aí ele continua aqui. E também em verdade vos digo que o que é governado pela lei é também preservado pela lei, pois todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração dos homens conspiradores, nos últimos dias eu vos adverti e previno-vos, dando-vos essa palavra de sabedoria por revelação. Olha como a lei vai nos preservar. O Senhor está dizendo que nesses últimos dias, aqui está falando agora da palavra de sabedoria. Ele está dizendo que nos últimos dias vão vir homens conspiradores. E a gente vê, né, o tanto de drogas que tem. Cada dia surgem drogas novas. E se nós guardamos a palavra de sabedoria, nós estamos sendo prevenidos, nós estamos sendo protegidos. Tá? Então o Senhor estava dando aquela palavra de sabedoria, não só por aqueles elementos que estavam lá, mas para nos preservar desses dias onde drogas aí se disseminam a rodo, né, na nossa vida. Okay? Depois ele continua. E também vos digo que aquele que é governado é por ela aperfeiçoado. Olha o que João disse lá, quer dizer, em Doutrina e Convênios a gente encontra. E eu, João, vi que no princípio, ele, falando do Salvador, não recebeu a plenitude, mas recebeu graça por graça. E a princípio não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. Mas continuou de graça em graça até... Porque se guardares os meus mandamentos, recebereis de sua plenitude e sereis glorificados em mim como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, recebereis graça por graça, e homem algum recebe a plenitude, a não ser que guarde meus mandamentos. Então aqui, está vendo como a lei vai nos aperfeiçoando? À medida que a gente guarda os mandamentos, obedece à lei, nós somos aperfeiçoados, vamos nos aperfeiçoando até o dia perfeito. E aí depois ele complementa que aquele que é governado pela lei é santificado. Então, pois trabalhamos diligente, Senhor, lá em 2 Nef diz, pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditar em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que podemos fazer. E aí é o Salvador que vai colocar a sua graça para nos santificar. E aí ele continua, aquele que guarda seus mandamentos, recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Doutrina e Convênios ainda, aquele que é de Deus é luz, e aquilo que é de Deus é luz. Aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Ok? Então, essa parte de santificação é uma coroação daqueles que guardam os mandamentos, guardam as leis de Deus. E aí tem, claro, o inverso disso. O Senhor diz, aquilo que transgride a lei, não obedece à lei, mas procura tornar-se uma lei para si mesmo e prefere permanecer no pecado, nele, permanecendo inteiramente, não pode ser santificado por lei, nem por misericórdia, justiça ou julgamento. Portanto, permanece imundo. Ele não pode ser atingido se ele não decide guardar a lei. A justiça é implacável.
Nós vamos falar sobre esses dois elementos ainda, a justiça e a misericórdia, mais tarde. E aí, algumas escrituras, né, segundo Nef 2:27, portanto, os homens são livres segundo a carne. Todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens. E para escolherem o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. E aí está a obra do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Em 2 Nef ainda, no capítulo 2, verso 13, diz assim: se disserdes que não há lei, dizeis que não há também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. Porque não tem como medir. Sem uma lei, não dá para medir retidão ou indignidade. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo nem miséria. E se essas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos. Nem a terra, pois não poderia ter havido criação nem para agir e nem para receber ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Olha a importância da lei. E lembre, nós precisamos ser aqueles que agem e não receber ação. Precisamos ser agentes. Mas quando a gente deixa de guardar a lei, nós estamos recebendo a ação da lei. Quando a gente guarda a lei, nós estamos agindo, não recebendo ação. Continuando, vamos entrar num outro assunto agora chamado de leis eternas. O que significa? O que são essas leis eternas? John Taylor, que foi um profeta, ele disse assim: há certas leis, há eternas e imutáveis leis associadas a Deus, e com todos os seus planos, sua obra e caminhos, cujos requisitos devem ser conhecidos. Nem podem ser esquivados ou mudados, exceto dentro de certos princípios fornecidos e contidos nas próprias leis. Então ele está dizendo que as leis são eternas e imutáveis, estão associadas a Deus. Continuando, lá a gente já estudou isso. E a todos os reinos se deu uma lei, e há muitos reinos, pois não existe espaço em que não haja reino. E não existe reino em que não haja espaço, seja um reino maior ou um reino menor. E a todo reino é dada uma lei, e a toda lei também tem certos limites e condições. O profeta Brigham Young ele ensina: essas leis eternas estabelecem certos limites e condições dentro das quais todas as coisas devem agir. É importante saber que tudo e todos são governados pela lei e forçados a agir dentro das limitações estabelecidas por elas, senão vira o caos. Se não tiver limites estabelecidos e as pessoas não cumprirem com esses limites, nós só teremos o caos. Então ele diz, mesmo Deus não pode mudar ou destruir estas leis, pois elas são eternas. Eu sei que na nossa mente ainda mortal nós não temos a capacidade de entender todas as coisas, mas precisamos entender que existem certas leis que estão acima de Deus, no sentido de que elas são anteriores ao próprio Deus, são eternas, tanto quanto o próprio Deus. Essa é a melhor frase. Então, o poder de Deus está em conhecer, obedecer e manter essas leis eternas. O poder de Deus reside em sua honra, ou seja, em sua estrita obediência às leis eternas. Lúcifer, sabendo disso, lembra que Lúcifer falou? Dá-me a tua honra, a qual é o meu poder. Satanás queria a honra, mas a honra se conquista. Como que se conquista isso? Cumprindo estritamente a lei, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Por isso Deus é Deus e todos o obedecem, porque Ele é completamente justo, reto e guarda todas as leis. Brigham Young ainda diz, as leis eternas pelas quais Ele, Deus e todos os outros existem nas eternidades dos deuses,
decretam que o consentimento da criatura deve ser obtido antes do Criador poder governar perfeitamente. Interessante isso, né? Lembra que na criação o Senhor criou e depois ficava vendo se as coisas funcionavam da mesma maneira, né? E disse que as coisas eram boas, né? Porque todos os seres precisam confiar em Deus, precisam consentir e aceitar Deus como o seu Criador, como o seu governador, como o seu governante, porque confiam que Ele nunca vai quebrar a lei e Ele nunca vai falhar com as suas promessas. Esse é um princípio importante para a gente entender as doutrinas e o Evangelho de Jesus Cristo. O profeta Alma sabia, né, perfeitamente disso ao afirmar que ele não pode andar por veredas tortuosas. Estou falando de Deus, né? Ele não pode andar por veredas tortuosas. Nem se desvia daquilo que disse, nem há nele sombra de desviar-se da direita para a esquerda, ou seja, daquilo que é certo para aquilo que é errado. Portanto, seu caminho é um círculo eterno. Está lá em Alma 7:20. O profeta Samuel também afirmou o mesmo princípio, quando disse, o caminho de Deus é perfeito. Então, as leis que possibilitaram Deus obter a exaltação devem ser tão eternas quanto o próprio Deus. Através da obediência e o próprio uso das leis, Deus progrediu de uma simples inteligência para um ser celestial que possui todo o conhecimento, possui um corpo físico que é de natureza eterna e é perfeito em cada função e atributo. Brigham Young ainda ensina, a nossa religião não é nada mais, nada menos do que a verdadeira ordem do céu. O sistema de leis pela qual os deuses e anjos são governados. São eles governados pela lei? Certamente, ele diz. Não há ser em todas as eternidades que não seja governado pela lei. Até o diabo tem que cumprir certas leis. A gente talvez fale sobre isso mais tarde. O profeta John Taylor ainda afirma, há certas leis eternas pelas quais os deuses nos mundos eternos são governados, e as quais não podem violar, e não querem violar. Esses princípios eternos devem ser guardados, e um princípio é que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. E o profeta Joseph Smith, em outra ocasião, ele afirmou, Deus, ele mesmo, encontrando-se no meio dos espíritos, e glória, porque era o mais inteligente, achou próprio instituir leis, segundo as quais o restante pudesse ter o privilégio de progredir como ele mesmo. Ele tem poder para instituir leis, para instruir as inteligências mais fracas, para que elas possam ser exaltadas como ele mesmo, de forma que elas pudessem ter uma glória sobre o outro. Então já vimos que Deus não quebra as leis, porque senão ele deixaria de ser Deus. Então ele obedece às leis. E baseado nesse princípio das leis, ele pode estabelecer outras leis, para que nós possamos um dia voltar à presença dele. Então, há dois aspectos agora da lei que a gente precisa entender. Primeiro, a lei da justiça. Por definição, justiça é a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que é direito, a cada um o que por direito lhe pertence, tanto para recompensar os que obedecem à lei, tanto quanto para punir os que não obedecem. Então a justiça é o meio pelo qual as leis são mantidas e respeitadas, tornando cada um responsável por seus atos. A justiça trata tudo e todos com igualdade. A justiça aqui de Deus, né? Todos são iguais perante a justiça. Mas isso não elimina as consequências que cada um deve enfrentar ao ser atingido pela justiça. Então a justiça, irmãos, se não existir justiça, as leis deixam de ter validade. E aí vira um caos total. Então a justiça é o meio pelo qual as leis são mantidas. O profeta Alma ensinou isso ao seu filho Corior quando disse, ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se eu fosse, Deus deixaria de ser Deus. Entende que se Deus não for justo, ele deixa de ser Deus.
E ele diz assim: a justiça reclama a criatura e executa a lei e inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Então, em outras palavras, o que a alma está dizendo? Que quando uma pessoa erra, a justiça reclama e executa a lei. Qual que é a lei? A lei estabelecida, né? Por exemplo, havia uma lei nos céus de que a rebelião contra Deus era uma coisa imperdoável e exigia que aqueles que se rebelassem abertamente contra Deus fossem expulsos da presença de Deus. E foi o que aconteceu com o diabo e seus seguidores, 1/3 dos filhos do Pai Celestial. Para que a justiça não fosse roubada, eles tiveram que pagar o preço. E vão pagar eternamente isso. E ele diz: se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas. Se não houvesse justiça, Deus deixaria de ser Deus. Ações específicas trarão consequências específicas e relativas a ambos, os que agem e os que recebem ação. Alguns atos proporcionam união e atração entre elementos independentes e formam a base das novas criações, enquanto outros atos proporcionam rebelião, desorganização e caos entre os elementos. Os atos e as consequências relacionadas que proporcionam a criação, unidade e organização podemos chamar de lei da misericórdia, pois ela define a natureza de Deus e constitui a essência do bem no universo. Vamos pôr num gráfico isso. Então já vimos as leis eternas e dentro dessa lei da justiça nós podemos dividir ela em duas. A lei da condenação, que destrói e desorganiza porque condena, que inflige um castigo, para aqueles que desobedecem à lei, desorganiza e destrói, e a lei da misericórdia, que é um outro braço da lei da justiça. E essa lei da misericórdia cria, organiza e une. Então, embora as leis da misericórdia e da condenação pareçam estar totalmente separadas, elas são realmente parte de uma lei eterna, a lei da justiça. Qualquer inteligência pode ganhar poder obtendo conhecimento dessas leis eternas e usando-as apropriadamente para conhecimento quando usado sabiamente. Isso vai trazer poder. O profeta Joseph Smith ensina que no conhecimento há poder. Deus tem mais poder do que qualquer outros seres, porque ele tem grande conhecimento e, portanto, ele sabe como sujeitar todos os outros seres a ele. Ele tem poder sobre todas as coisas. Está lá nos ensinamentos do profeta Joseph Smith. Eu sei que parece um pouquinho complicado, mas entenda que quando alguém desobedece à lei, ele está destruindo alguma coisa e está desorganizando. E quando alguém obedece à lei, ele está criando, organizando e unindo as coisas. Parece um pouco abstrato isso, mas acredite que é assim. E a gente vai, ao longo do nosso curso, entender por que isso é importante. Sem entender isso, a gente não entende a expiação do Salvador Jesus Cristo. A gente não entende a queda. A gente nem entende a criação dessa terra. Então, a coisa mais importante a lembrar a respeito da lei eterna é que nada pode interferir em seu processo. Uma vez que uma ação é cometida, uma consequência específica deve seguir. Nem mesmo o Senhor pode impedir ou interferir com esse relacionamento eterno. Pois o próprio Senhor declarou: eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa nenhuma. Então, tudo gera uma consequência, ou boa ou ruim. Quando nós quebramos uma lei, vamos ter as consequências da quebra daquela lei. E nem Deus pode interferir. É por isso que o profeta, lá no livro de Mórmon, é ensinado, se não me engano, Abinadi ensina que Deus não nos salva em nossos pecados, mas salva-nos de nossos pecados. Nós vamos ainda estudar sobre isso. Mesma coisa, Deus não pôde mudar a decisão de expulsar aquele 1/3 da presença dele. Para sempre. Eles vão
eternamente estar afastados da presença de Deus, porque eles quebraram uma lei que não tem perdão, que é a rebelião aberta contra Deus. O Senhor mesmo está ligado às leis eternas. Então haverá certas coisas em relação à salvação do homem que o Senhor não pode fazer ou mudar. Por exemplo, ele não pode salvar os homens em seus pecados. Isso está de acordo com as leis eternas, como ensinou Amulek. Foi Amulek, eu falei Abinadi, mas foi Amulek que ensinou lá no livro de Mórmon. E torna a dizer-te que ele não pode salvar-nos em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra. E ele disse que nada impuro pode herdar o reino dos céus. Portanto, como podeis ser salvos, a menos que herdeis o reino dos céus? Do céu? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. Então, a mulher que fica muito claro aqui, o Senhor não nos salva em nós, mas salva-nos de nossos pecados. Nós precisamos pagar o preço nos arrependendo. Então, entender as limitações, né, colocadas sobre a deidade pela lei eterna é crítico, a fim de entender por que Deus não pode salvar automaticamente a todos os homens através da expiação de Jesus Cristo sem o processo do arrependimento. Se a expiação de Jesus Cristo pudesse simplesmente acabar com as consequências da lei e da justiça, então a misericórdia roubaria a justiça. A misericórdia é o ato da expiação do Salvador que pode proporcionar a nós que a justiça seja paga pelos méritos e graça do Salvador Jesus Cristo. Então a misericórdia roubaria a justiça se isso acontecesse, se Deus salvasse a todos indistintamente. Mas não é assim que a expiação funciona. A limitação colocada sobre Deus pela lei eterna claramente impede-o de salvar todos os homens incondicionalmente. Lá em Alma, encontramos essa escritura: pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos, e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence, e assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirmo-te que não, de modo algum. Se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. Está vendo que mesmo Deus, ele tem que cumprir com a lei para continuar sendo Deus. E ele não pode roubar a justiça, mas ele pode providenciar meios para que a justiça seja paga. E é isso que nós vamos aprender mais tarde. Então, no nosso gráfico de hoje, né, a gente coloca ali a lei da eterna, a lei da justiça, que é composta da lei da misericórdia, que recompensa pela obediência, e a lei da condenação, que é uma punição pela quebra da lei. Então, esses princípios a gente precisa entender para entender as doutrinas, a doutrina do Evangelho, as doutrinas, né, podemos assim dizer. Ok? Então, a lei da misericórdia ela é uma recompensa pela obediência, e a lei da condenação é uma punição pela quebra da lei. E na próxima aula vamos ver 3 princípios também eternos e importantes para entender o Evangelho de Jesus Cristo, que é a oposição, o bem e o mal e o arbítrio. Ok? Nos veremos na próxima aula, e se alguém tiver qualquer pergunta, usem esse e-mail, colocando lá na mensagem, né, o plano perfeito, ou central das escrituras, e aí a gente vai poder responder individualmente. Eu não gosto de responder lá nos comentários, né? Que fica uma coisa para todo mundo e às vezes não interessa a todos. Interessa aqueles que querem buscar alguma coisa a mais. Então, por favor, irmãos, compartilhem, se inscrevam no canal Central das Escrituras e continuem nos prestigiando nesse curso para que a gente possa entender, compreender e colocar a doutrina dentro de nós para que a gente possa, como eu falei na aula anterior, perseverar até o fim na doutrina de Cristo. Estamos por aqui hoje, deixamos essa aula em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.